Eu desejo a todos e a todas a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei trazer aqui um assunto perante vocês que tem por tema chamados de emergência. Cada dia que nós vivemos é um milagre, porque enquanto nós estamos aqui, neste momento, existem pessoas morrendo, outras gravemente enfermas, outras sepultando sua última esperança, outras tendo em risco a vida eterna. Tudo isso indica a nossa dependência de Deus e nos leva a entender por que é tão necessárias as ações divinas de interferências em nossas vidas. A Bíblia é um livro que nos dá esperança. Ela nos aponta para um final feliz. E nós poderemos ser partes, integrantes deste final feliz. E quando voltamos nossos olhos para as Sagradas Escrituras, o que nós observamos é que as ações de Deus sempre foram motivadas no sentido de ensinar o ser humano, libertar, salvar o ser humano. E a Bíblia nos conduz com esta finalidade. Tanto é que eu quero deixar convosco aqui o texto sagrado escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, que diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. A terra vive constantemente, permanentemente, num estado de emergência. Quando nós olhamos para as ações de Cristo neste mundo, quando ele esteve aqui, depois que ele retornou aos céus, o que nós percebemos? São interferências contínuas, casos de emergências que Deus tem solucionado. Então eu vou trazer aqui perante vocês, especificamente, vou falar sobre 3 chamados de emergência que envolveram a esperança, a doutrina da salvação e a vida eterna em risco. Jesus Cristo, ele recebeu um chamado de emergência do Espírito Santo. Existe um texto sagrado que fala que uma mãe estava sepultando sua última esperança. A vida daquela mulher tinha sido uma tragédia. Ela havia perdido seu marido há poucos tempos anteriores e naquele dia ela perdeu seu filho. Tudo estava perdido, sonhos destruídos, nada mais restava para aquela mulher. Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, em decorrência disso, entendemos que foi um chamado de emergência feito pelo Espírito Santo. Ele, movido pelo poder do Espírito Santo, ele se dirige para a cidade de Naim, 8 quilômetros distante de Nazaré. Esta cidade foi mencionada
uma única vez na Bíblia. O que se percebe que era um vilarejo e não era uma cidade de importância. Contudo, naquela cidade existia uma mulher que estava a caminho do cemitério para sepultar a sua última esperança. O texto sagrado, ele foi registrado da seguinte forma: logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, Jesus Cristo compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam o caixão pararam. Jesus então disse, olhando para aquele jovem morto: jovem, e eu lhe digo, levante-se. E ele levantou, sentou, começou a conversar e Jesus o entregou para sua mãe. Percebe? Existe muitas vezes e muitas pessoas que sepultaram ou estão sepultando sua última esperança, ou sua única esperança. O que resta é juntar os cacos da vida, porque as portas se fecharam. Mas a história daquela viúva da cidade de Naim foi mudada. Porque aquele que é a ressurreição e a vida havia acabado de chegar. Jesus Cristo é assim. Quando tudo parece perdido, ele aparece. É desta forma que Jesus Cristo ele continua agindo com a humanidade. Você, mesmo que você hoje esteja sepultando sua última esperança, mas Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, está acabando de chegar na tua vida. Crê nisso. Uma outra ou um outro segundo chamado de emergência foi quando Lázaro ficou doente. Quando ele é agravado por aquela doença, então o texto sagrado registrado no capítulo 11 do livro de João diz que havia um homem chamado Lázaro e aconteceu que Lázaro ficou doente e a sua irmã Maria e Marta mandaram chamar Jesus Cristo porque Lázaro estava doente. Mas quando Jesus ouviu esse chamado, ele disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Caminhando pelo texto sagrado, nós ainda percebemos que depois que Jesus Cristo recebeu a notícia, ele permaneceu ainda alguns dias em atividades naquelas regiões próximas da cidade de Betânia. Quando Jesus chegou, fazia 4 dias que Lázaro estava morto e já estava sepultado. E Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido.
Para as irmãs de Lázaro, Jesus Cristo chegou atrasado. Mas o que nós precisamos entender? Que dentro do plano divino não existe atraso e nem adiantamento. É o que a palavra nos ensina. E em seguida, então, Jesus se dirige para aquele local mais próximo, ou aonde estava o túmulo, e ele faz um pronunciamento fantástico. Está ali no capítulo 11 do livro do apóstolo João. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Logo depois que Jesus Cristo pronuncia essas palavras, o texto sagrado diz que ele bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, saia para fora. Interessante pensar neste fato e entender um pouco da história. O túmulo, geralmente, eles faziam dentro de uma caverna onde sepultava várias pessoas e colocava uma pedra na porta da entrada para que nada viesse mexer com as pessoas que foram sepultadas. Jesus manda remover a pedra e chama Lázaro pelo nome. E ele precisou. Se ele não fizesse assim, todos os mortos ressuscitariam na hora que ele chamou: saia para fora. Observe que o suposto atraso de Jesus Cristo com relação à morte de Lázaro, esse suposto atraso tinha fins específicos, atendia o propósito de Deus, porque com a ressurreição de Lázaro, ficaram explícitos alguns princípios da verdade muito necessários para a nossa vida. Dentro do que Jesus executou ali naquele momento, ele deu a certeza que ele tem poder sobre a morte, como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que ele tem autoridade sobre a morte e libertou todos aqueles que viviam com medo da morte. Outro fato, ele deixou perfeitamente caracterizado que haverá a ressurreição dos mortos. Ele ensinou com aquele ato que os mortos estão no túmulo e não nos céus, porque ele chamou Lázaro naquele local. Entende? Diante disso também, ele desmascarou a crença na imortalidade da alma. E outro fato importantíssimo também, ele se revelou ser Deus ao declarar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Lembramos que há poucos dias antes deste fato registrado no capítulo 11, Jesus Cristo havia feito uma declaração importantíssima, quando ele disse, ali no capítulo 5, versículo 21 do livro de João, ele disse que ele e o Pai tinham poder sobre a morte para ressuscitar os mortos e vivificá-los, ou seja, ressuscita e dá a vida eterna. E em seguida ele fez uma declaração muito importante que tira as dúvidas sobre a morte, quando ele disse:
não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação, para a ressurreição do juízo. Portanto, vocês que nos estarão ouvindo, a morte não é o fim. A morte é um começo, porque haverá a ressurreição dos mortos. Mas nem todos terão o mesmo destino. Entende? A Bíblia registra também um outro chamado de emergência. Foi quando a vida de Cornélio e do apóstolo Pedro estava em risco, a vida eterna deles. Eu creio que Jesus Cristo, ele continua empenhado diariamente para salvar, para fazer todos os ajustes, para que eu possa chegar, ser levado a salvo para o reino dele, para que você possa se salvar, ser levado a salvo para o reino dele. Então ele continua trabalhando nesse sentido. Ele continua diariamente para salvar aqueles que estão com a vida eterna em risco, você vai entender. Tanto aqueles que estão do lado de fora, como aqueles que estão do lado de dentro da igreja. Isto ficou perfeitamente caracterizado na Bíblia Sagrada com relação à situação de Cornélio e do apóstolo Pedro, conforme o próprio capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Cornélio e sua família, eles eram tementes a Deus, mesmo sendo gentios, romanos, praticavam o bem, eles eram queridos do povo judeu, ajudou até construir a sinagoga, mas ele e sua família não conheciam Jesus Cristo. Isto significa que a vida eterna dele e de sua família estava em risco. Por outro lado, o apóstolo Pedro conhecia Jesus Cristo, mas ele pecava ao fazer acepções de pessoas. Percebe? Então Cornélio tem uma visão. Ele viu claramente o anjo de Deus se aproximar e disse: Cornélio, suas ações, suas esmolas, subiram em oferta memorial diante de Deus. Agora, manda alguns homens a Jope para trazerem aqui um certo Simão Pedro, que está hospedado na casa do Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar, à beira-mar. Veja, Deus enviou seu anjo para falar com Cornélio, que mandasse chamar o apóstolo Pedro. O anjo detalhou a localização do apóstolo, o seu nome e outras informações essenciais para que o apóstolo fosse encontrado. Com base nesse texto sagrado do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 6, tem muitos outros versículos aqui, nós entendemos que Deus conhece toda a particularidade de nossas vidas. Ele conhece todas as particularidades da tua existência.
aonde você está agora, o que você está fazendo, aonde você mora, qual é a tua família, qual é o teu trabalho, o horário que você sai, o horário que você volta. Sabe por quê? A salvação é o centro do plano divino. E para que isso aconteça, Deus precisa trabalhar na particularidade da nossa vida. Foi o que ele fez. Mas prosseguindo aí, mas como fazer Pedro entender que ele precisava ir na casa de Cornélio? Como fazer Pedro entender ou atender ao chamado de emergência, se ele não se misturava com os gentios, se ele falava só com o povo judeu? Então precisou a interferência do Espírito Santo. É assim que Deus age. Precisou a interferência divina. O que aconteceu, a Bíblia diz, prosseguindo no capítulo sagrado de Atos dos Apóstolos 10, versículo 9 em diante, que no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam viajando, se aproximando da cidade de Jope, onde Pedro residia, Pedro subiu ao terraço para orar e viu, naquele momento, o céu aberto e como se fosse um grande lençol que descia do céu, contendo todas as espécies de animais, quadrúpedes, bem como de répteis, da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais algo impuro ou imundo eu comi. Isso aconteceu por 3 vezes. Por 3 vezes, aquele grande lençol com todas as espécies de animais puros e contaminados, e aquela voz falou com Pedro, e em seguida aquele grande lençol se recolheu. Enquanto Pedro estava pensando, querendo entender aquela visão, porque ele entendeu que a história ali não era ele comer algo que Deus já tinha ensinado que não podia comer. Porque Deus passou para nós aquilo que nós podemos comer e aquilo que nós não podemos comer. Aquilo que faz bem para os nossos corpos e aquilo que faz mal. Aquilo que Deus deseja, porque Ele é Criador dos céus e da terra, e Pedro sabia disso. E ele, pensando naquela visão, o Espírito Santo, que já estava ali, disse: Pedro, Simão, 3 homens estão te procurando você. Em outras palavras, eles estão acabando de chegar aí, ó. Portanto, levanta e desça. Não te hesite ir com eles, porque eu os enviei. Percebe como é a ação de Deus? Como a ação de Deus é eficaz para salvar? Ele faz todos os ajustes. Eu fico impressionado com a atuação de Deus. Ele faz todos os ajustes necessários para dar certo, para que os seus propósitos sejam cumpridos, para que a sua palavra não volte vazia. É assim que Jesus trabalha, e muito mais. Então, o que eu diria para você neste momento, todos vocês que estão me ouvindo?
e aqueles que ainda irão me ouvir. Mesmo que não tenhamos recebido um chamado de emergência, mas nós recebemos de Jesus Cristo um compromisso para ser executado com urgência. Vamos entender? Mesmo que você não tenha recebido um chamado de emergência, mas você recebeu de Jesus Cristo um compromisso para ser executado com urgência. Nós temos isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 3 e 4. O que a Bíblia Sagrada ordena? Ora, nós somos preocupados com o mundo que nós vivemos, com a política, com os governantes, com o nosso trabalho, e muitas vezes nós não gostamos deles. Mas a Bíblia dá a você e a mim uma responsabilidade totalmente diferente. O texto sagrado diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Percebeu? Você é responsável pela direção de nosso país, das autoridades. Você, como eu, precisamos interceder por todos eles, pela sociedade, pelo nosso município, pelo presidente, pelos ministros, pelo judiciário, pelas Forças Armadas, por todas as nações, pelo mundo, interceder, fazer súplica, orar por eles. E sabe o que mais? O texto está dizendo que você deve suplicar o perdão para eles, para que possamos viver em paz e para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você é responsável, você recebeu um chamado para fazer isto. Mas eu quero concluir essas palavras. Muitas vezes o homem clama a Deus e não obtém nenhuma resposta. Até parece que Deus se afastou da humanidade. Interessante pensar nisso. Você clama por socorro e recebe o silêncio de Deus. Você está fazendo um chamado de emergência e houve apenas o silêncio. Mas eu digo a você, o Deus a quem nós servimos, sempre Ele está agindo por detrás das cenas, dos acontecimentos. Você muitas vezes não percebe, mas por detrás daquilo que está acontecendo em tua vida, Deus está interferindo poderosamente com a mão dele, com o poder dele. É assim que ele age. Sempre ele atende um chamado de emergência. A Bíblia Sagrada, ela nos dá esperança. Jesus fez tudo. Ele trabalha em toda a face da terra. Todos os lugares, os espaços, é ocupado com a presença de Deus. Há um texto sagrado registrado pelo
profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16. Também encontramos basicamente as mesmas palavras no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e seus muros estão sempre diante de mim. Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer para atender o seu chamado de emergência. Ele morreu na cruz. Ele carrega os sinais dos cravos em suas mãos e pés. Ele jamais esqueceria de você. Ele jamais deixaria de atender o seu clamor, a sua súplica, porque o teu nome está gravado nas mãos de Cristo. E tudo que existe em tua vida, tudo que te cerca, Ele sabe, está interferindo, está agindo, está acompanhando, e com certeza Ele está chegando aí em tua vida.